Bom dia, pessoal, tudo bom? Não vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos inaugurando mais uma temporada, nova temporada do Ligando os Pontos, depois de mais um hiato. Já estamos aqui de casa nova, no novo escritório, e decidimos, segundo as tendências, gravar com vídeo. Isso aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou quebrar aqui o que o Vicente falou já. Eu sou Noro Moreira. Estou bem feliz de a gente poder voltar a gravar, sócio, o Ligando os Pontos, porque a gente traz assuntos que são do interesse dos empresários, que são a maioria dos nossos clientes, e a gente vai gravar uma série desses podcasts. E o primeiro deles a gente optou por trazer um assunto que a gente já tratou num evento aqui dentro do escritório recentemente, né? Que é o ITBI. Isso. A gente não sabe gravar em vídeo, então não É, a sei gente se a não gente sabe para fica onde. Aqui, quebrando aqui. quarta parede, então a gente não sabe se fica olhando para a câmera. Acho que às vezes a gente pode conversar nós É, mesmos, mas sim, vamos fica lá. legal. ITBI. Então, assim, o escritório a gente tem, né, como uma das grandes verticais do escritório, estruturação de projetos imobiliários. Trabalhamos com contratos também. E o ITBI até um tempo atrás era até um tributo que a gente discutia pouco, porque não tinha muita discussão, né? Era aquela Até, situação. até tinha discussões, eram aquelas discussões todas meio que batidas que não iam dar muito resultado nos tribunais, então as pessoas meio que deixavam de lado mesmo, né? Em razão disso. Tinha aquelas situações, a pessoa querer tentar planejar para incidir e deixar uma empresa, uma agrícola lá por 3 anos parada, ou pegar uma empresa e deixar mais 2 anos. Mas enfim, acho que primeiro de tudo a gente tem que falar o que que é ITBI e qual é que é dessa sopa de letrinhas. A ITBI é o imposto que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. E aí, por transmissão onerosa, a gente pode colocar um monte de coisa, seja a compra e venda efetiva do bem, ou direitos, ou a cessão de direitos, que daí é um outro ponto que a gente pode discutir, se der tempo hoje. Mas o fato é, quando houver a transmissão não gratuita, ou seja, você paga um dinheiro por conta de um imóvel, sobre este valor, que a gente vai discutir agora, que é a base, né? É, como é que a gente calcula, né? Então, mas sobre essa operação incide o ITBI. Tá. Transmissão tipo do podcast, transmissão de TV. Tô falando difícil, sócio. Transmissão quando passa a propriedade de uma pessoa para outra, seja Transferência. pessoa física ou jurídica, Tipo, você vai vender um exatamente. imóvel. Vendeu ITBI, é uma coisa que você tem que pensar. Vendeu, ganhou um valor por conta disso, não necessariamente dinheiro, mas enfim, Isso. teve lá uma negociação, uma operação, você pensa em ITBI. Não precisa ser dinheiro. Não Então, precisa ser assim, dinheiro. tipo naqueles programas de, você troca uma mansão por um palito de dente. Teria ITBI? Bom, daí assim, a gente está falando de permuta, né? Isso. Que eu não sei se a gente vai conseguir falar sobre esse assunto hoje também, mas em tese, quando há essa transferência e você recebe uma coisa em troca, a gente É, pensa automaticamente em ITBI. Então vamos pensar assim, a regra é que incida. E aí a gente fala das exceções. isso. Então, quando for transferir um imóvel, em tese, se tiver alguma troca de dinheiro, não for de graça, Exato. tem ITBI. Por que que é importante a gente falar esse de graça? Porque quando a gente fala de graça, a gente já pensa, tecnicamente falando, em doação. E doação, a gente pensa em outro tributo, que é o ITCMD, que é o imposto que incide sobre doações. A pessoa recebe de forma gratuita alguma coisa. Aí é alguma coisa mesmo, não é só bem imóvel. Então o ITB ele é bem restrito. Imóvel e você paga alguma coisa por isso ou recebe alguma coisa por isso, seja dinheiro ou não. Acho que o legal é assim, o pessoal está acostumado com o IPTU, né? Sim, Então fala assim, eu tenho imóvel, eu tenho que pagar IPTU, o sim. imóvel urbano. O IPTU é quando você tem, é o imposto que você paga porque você... Ou tem ou usa. Isso. Não necessariamente é o proprietário, mas você pode ter o domínio. Você usa o negócio e você paga IPTU. E o ITBI você paga quando você transfere ou cede. Aí a gente vai entrar nessa brincadeira. Beleza. Isso.
Acho que outra coisa que a gente podia falar é assim, o ITBI ele é igual no Brasil inteiro? Ou acho que isso é É importante as pessoas bacana, saberem. é bacana. Então, dentro dessa salada que é o sistema tributário no Brasil, a gente tem competências. Eu vou traduzir tudo isso. Então, tem tributos, tem imposto que você paga para o município, tem imposto que você paga para o Estado, tem imposto que você paga para a União. Um que você paga para o Estado, que todo mundo sabe, é o ICMS. O ITBI, você paga para o município. Então, o município é aquele ente, aquela organização responsável por olhar para aquela operação. Ele vai identificar, primeiro, se houve essa compra e venda desse imóvel, o que foi pago para isso e quanto foi pago para isso. E aí, a prefeitura, no caso, né, o setor dentro da prefeitura, em regra, vai olhar para aquela operação e vai ver o valor que foi comercializado. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque esse é um tema controvertido, e aí você vai pagar o Isso. imposto. Por enquanto a gente está nas Nas bases, né? bases, Acho que a exatamente. outra parte das bases, então assim, beleza, município, então cada Aham. município pode ter uma regra específica. As regras gerais, elas valem para o Brasil inteiro, Exato. mas podem ter algumas questões que são específicas de município a município. Por exemplo, acho que o percentual de imposto, tecnicamente a alíquota, mais conhecido do Brasil é imposto de renda pessoa física. Todo mundo fala 27,5, 27,5, 27,5, que é o teto do imposto de renda pessoa física. No ITBI também existe assim, na média, ou a maior parte dos municípios costuma ser 2%. Mas o município pode, se quiser, colocar uma alíquota, um percentual de ITBI maior ou Maior. menor, né? Isso. Então isso é importante dizer. Na regra geral é 2%, mas pode ter município que coloca um pouco maior, porque isso tem uma certa liberdade para cada município. Beleza, então a gente sabe que é sobre imóvel, quando tem transferência, que é municipal e que regra E que não é geral gratuito. não é gratuito e regra geral é 2%. Isso. Essa é a parte fácil, né? É o que está na Constituição e é o que está na legislação que está abaixo da Constituição também. Acho que o ponto agora que a gente vai entrar nas novidades e o porquê que a gente está falando de TBI aqui, que é quando que efetivamente paga TBI, tem algumas novidades, porque antes, em situações, operações que não que se pagava, agora daria para dizer que não se paga, e com base, qual é a base dessa incidência de 2%? Né? Quer começar por qual? Vamos lá. Esse assunto é super legal porque é recente, houve alterações no entendimento, não na legislação. A legislação continua a mesma, não teve nenhuma mudança no teor de lei, nada. Só que a interpretação desses dispositivos mudou, porque de tanto. Aqui a gente falava no começo, né? O pessoal meio que deixou de lado o ITBI, mas as demandas judiciais, elas não deixaram de acontecer. Então, por conta desse movimento de muito tempo, chegou num ponto nos tribunais superiores, que é STJ, STF, todo mundo, não preciso nem traduzir, todo mundo já sabe. Dependendo da matéria vai para o STJ, dependendo da matéria vai para o STF. Chegou e aí eles são obrigados a se manifestar sobre essas demandas dos contribuintes. Então vamos falar sobre a primeira delas, sobre a base de cálculo, que eu acho que é uma das mais importantes. Tecnicamente falando, a base de cálculo é aquele valor que você olha e fala, em cima disso eu tenho que aplicar o percentual que vai sair o valor do tributo. Então, no nosso caso aqui, TBI, nós temos o valor, vários, o valor da operação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Isso. Eu vendo uma casa para o Vicente e eu falo que a minha casa vale 100. E aí eu declaro isso para o município, olha, eu tenho um contrato de compra e venda, estou vendendo a 100, em cima do 100 incide a alíquota de 2, então, em tese, eu vou pagar em cima desse valor e acabou. Deixa eu tentar a melhorar o exemplo, porque uma coisa que a gente ouve muito dos clientes é o tal do valor venal. Tá. Então, assim, eu tenho uma casa que o IPTU, para IPTU, é 50 mil. O valor venal que vem lá no carnê de IPTU é 50 mil. Uhum. E só que no mercado ela vale 100. E aí eu vou te vender essa casa por 100. São só esses dois valores? Porque tem muita gente que procura a gente, conversa com a gente e fala assim, não, tem que pagar 2% sobre o valor venal. Uhum.
E aí eu queria que você falasse um pouco por isso, porque são vários valores. São Quais são os valores? Acho que tem o valor possíveis, venal, o né? valor do mercado, e tem o outro valor, que é o valor de avaliação. Que está lá na prefeitura. Então, são basicamente 3 possibilidades. Eu ia chegar lá, mas eu achei esse exemplo bom, porque a gente está acostumado a ouvir valor venal justamente por conta do IPTU, mas o conceito de valor venal também é um bicho que ninguém sabe encaixotar. Cada um fala uma coisa. O que a gente liga automaticamente é no valor do carnê do IPTU. Então, vamos trabalhar com isso? Valor venal é o que está lá no IPTU, que não necessariamente corresponde ao valor do nosso negócio, que não necessariamente corresponde, esse é o terceiro valor que pode ser considerado, a uma planilha que as secretarias municipais responsáveis por calcular o tributo, o imposto, têm lá dentro. Isso, anualmente os municípios costumam fazer uma tabela de referência falando assim, Exato. Valor de referência que a gente chama. imóveis localizados na Avenida Serra Azul, do número tal a tal, o valor do metro quadrado é tanto se for construído, é tanto se for terra nua, é tanto se a construção for padrão X, Y, Z. Isso. E aí você faz a continha, fala assim, beleza, tem tanta área construída, tanta área, e sai um valor lá. Sai um valor lá que nem sempre corresponde ao valor venal. Muito, muito, muito difícil corresponder, na verdade. E que também, às vezes, não corresponde com o valor da operação, o valor do negócio. Do nosso aqui, que é 100. Então, assim, para o município, a gente sempre vai ter basicamente 3 valores que muito provavelmente não vão ser os mesmos. Isso. O valor do IPTU, o valor da planilha e o valor do negócio. E aí virava uma salada, né? Qual é que era o valor que seria aplicado para a gente? E aí você chega lá no registro de imóveis, se você não tiver a guia recolhida, pelo menos assim, depende do município, mas por aqui é assim, você não tem a guia recolhida, você enrosca lá, né? No estado aqui do Paraná, inclusive, tem momentos. Porque houve momentos em que o estado do Paraná, lá no tribunal, mandava baixar a normativa dizendo que para escriturar Pois é, tinha olha que lá. apresentar a guia. Mas em que momento que é a transferência? A transferência vai se dar no momento do registro. Então tem essas coisas também, né? Isso, e aí você ficava lá, enroscado nisso, porque se você não paga a guia do TBI, você não consegue escriturar. E aí você vai ter que, poxa, não concordo, você vai ter que entrar com pedido administrativo na prefeitura para questionar o valor, porque o valor do mercado não corresponde ao valor da planilha da secretaria, que é o valor de referência que você se referiu aí. Então ficava nesse imbróglio e geralmente os contribuintes meio que aceitavam. É o valor de referência que é o que ficava. Então, às vezes, juntava com o valor de IPTU, se fosse parelho com o valor de referência, e em cima disso, calculava os 2% e pagava a guia. Até agora, antes dessa novidade, basicamente, pelo que eu acho que era, é o valor de referência, a não ser que o valor do negócio fosse maior. Exato. Né? É o que for maior, na verdade. Então, né? assim, vamos supor que lá... Agora, vamos deixar de falar de casa. Vamos começar a falar de empreendimento, por exemplo, que é o que a gente costuma fazer mais. Então, o cara tem uma gleba, um lote grande lá, e ele vai fazer uma parceria imobiliária, enfim, e vai precisar fazer uma transferência, que daqui a pouco a gente vai chegar a falar em termos de integralização. Mas vai fazer uma transferência. E, às vezes, o valor de referência na prefeitura é um valor alto, bastante alto já. Vamos supor, dá 5 milhões lá. Mas o valor dentro do conceito do negócio que a pessoa está fazendo, o negócio vai ser de 3 milhões e meio. E da forma como estava, mesmo que ele fizesse negócio por 3 milhões e meio, ele pagaria ITBI 2%, se for 2%, sobre 5%. Exato. Né? Por quê? Porque não importa que o negócio foi feito com valor menor que tabela de referência, né? Exatamente. E aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, essas demandas dos contribuintes chegaram lá, tanto no STJ quanto no STF, com relação a essa questão da base, foi no STJ, e aí o STJ decidiu o seguinte, olha, não importa valor venal, IPTU, não importa valor de referência, o que importa é o valor da operação, é aquilo que o contribuinte declara que pagou ou que recebeu para o cálculo do tributo, do imposto, do ITBI. Se o valor for muito deslocado do valor de mercado, aí quem que tem a obrigação de falar tá errado? Não é o próprio contribuinte, obviamente,
É o fisco. Então, você veja que mudou, Vicente, a sistemática, porque antes era o contrário. Presumia que o certo era Exato. o Estado, não, o Isso, o município, no caso. município, isso. E aí o contribuinte tinha que correr atrás, requerimento administrativo, tal, tal, tal. Agora presume que a pessoa que está fazendo o negócio está de boa Declarou, fé, exato, está porque a boa-fé se declarando, presume, no final de tá contas, né? declarando correto. E Aham. aí, se cheirar mal, o município tem que vir e falar assim, viu, você está passando aqui por 10 mil, um imóvel de 10 milhão, É né? isso. E aí sim surge a demanda administrativa, e aí o município pode questionar, mas em tese é isso, é o valor do negócio, é o valor que você declara lá no teu contrato, lá na tua escritura, e em cima disso é que vai incidir os 2% aqui em Maringá, a gente está falando, né? Tá. Acho que depois, se sobrar tempo, ou senão a É, gente tá faz indo um embora outro, já. É. a gente fala mais sobre o procedimento de que teria que usar para conseguir chegar nisso. É, porque infelizmente os municípios não têm aceitado isso. Isso aí tem que judicializar. Exatamente, ou administrativa ou Ah, é judicialmente. porque Tem que tem município que tem conselho de questionar. contribuinte. Gente, a gente está falando que nem papagaio, acho que é a emoção de voltar a gravar, né? A ideia é a gente falar só um episódio sobre TBI, mas como o assunto tá bem bom, o que que você acha da gente interromper e daí a gente volta na semana que vem com a próxima, com a sequência do ITBI? Beleza. Fechou? Então tá, até depois. Mas